Olá, pessoal! Nesta aula, vamos conversar sobre um tema muito importante dentro do direito constitucional e também do direito previdenciário: a Seguridade Social na Constituição Federal de 1988. Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, ela trouxe uma grande mudança na forma como o Estado brasileiro passou a organizar a proteção social. A partir daí, foi estruturado um sistema chamado Seguridade Social, que reúne três áreas fundamentais: saúde, assistência social e previdência social. A própria Constituição, no artigo 194, afirma que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações promovidas pelo poder público e pela sociedade, com a finalidade de garantir os direitos relacionados a essas três áreas. Isso significa que não estamos falando de políticas isoladas. Estamos falando de um sistema pensado para oferecer proteção ao cidadão em diferentes momentos e necessidades da vida. Vamos entender cada uma dessas áreas. Saúde. Começando pela saúde. Hoje, quando dizemos que a saúde é um direito de todos, isso parece algo natural. Mas nem sempre foi assim. Antes da Constituição de 1988, o acesso mais amplo aos serviços públicos de saúde estava muito ligado à contribuição para a Previdência. Em outras palavras, quem não contribuía muitas vezes ficava sem cobertura adequada. Com a Constituição de 1988, isso mudou profundamente. A saúde passou a ser reconhecida como direito de todos e dever do Estado. Isso quer dizer que qualquer pessoa, independentemente de ter contribuído ou não, passou a ter direito ao atendimento público de saúde. Esse novo modelo foi concretizado com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS foi pensado para garantir atendimento universal, integral e igualitário. Universal porque deve alcançar todos. Integral porque deve atender o indivíduo em suas diversas necessidades, desde a prevenção até o tratamento. E igualitário porque o acesso não pode depender da condição econômica da pessoa. A Constituição também estabelece algumas diretrizes para o funcionamento do SUS. Entre elas, a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral, com prioridade para ações preventivas, e a participação da comunidade. É importante lembrar também que a iniciativa privada pode atuar na área da saúde. Hospitais, clínicas e planos de saúde privados podem existir e funcionar normalmente. No entanto, isso não retira do Estado sua obrigação principal. O Estado continua sendo responsável por assegurar o acesso à saúde para toda a população. Além disso, em certos casos, a iniciativa privada pode atuar de forma complementar ao SUS, especialmente por meio de contratos e convênios, respeitando as diretrizes do sistema público. Assistência social. Agora vamos falar da assistência social. A assistência social é destinada às pessoas que se encontram em situação de necessidade. Aqui, o ponto principal é o seguinte: não se exige contribuição para ter acesso à assistência social. Isso é muito importante. Diferentemente da Previdência, a assistência social não depende de pagamento prévio. Ela existe para proteger justamente quem está em situação de vulnerabilidade e precisa de amparo do Estado para garantir condições mínimas de sobrevivência e dignidade. A Constituição trata a assistência social como um instrumento de proteção social voltado a quem dela necessitar. Um dos exemplos mais conhecidos nessa área é o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O BPC garante um salário mínimo mensal ao idoso e à pessoa com deficiência que comprovem não possuir meios de se sustentar e nem de serem sustentados por sua família, conforme os critérios definidos em lei. Embora esse benefício seja pago e administrado pelo INSS, ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial. Essa distinção é muito cobrada em provas e deve ficar bem clara. Além do BPC, a assistência social também se manifesta por meio de outros programas e ações estatais voltados ao enfrentamento da pobreza, à proteção da família, à promoção da inclusão e ao atendimento de grupos socialmente vulneráveis. Previdência Social. Passando agora para a Previdência Social. Aqui nós temos a parte contributiva da Seguridade Social. Isso significa que, para ter acesso à proteção previdenciária, a pessoa precisa, em regra, contribuir para o sistema. A Previdência Social funciona como um mecanismo de proteção contra determinados riscos sociais. Esses riscos são situações que podem comprometer a capacidade de trabalho, a renda ou a subsistência do segurado e de sua família.
É o caso, por exemplo, da idade avançada, da incapacidade para o trabalho, da maternidade, do desemprego involuntário e da morte do segurado. A Constituição determina que a Previdência seja organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, com caráter contributivo e filiação obrigatória, sempre observando o equilíbrio financeiro e atuarial. Quando falamos em equilíbrio financeiro e atuarial, estamos nos referindo à necessidade de manter o sistema sustentável. Ou seja, é preciso que haja uma compatibilidade entre aquilo que entra no sistema e aquilo que sai dele em forma de benefícios. Entre as proteções oferecidas pela Previdência, podemos destacar a cobertura para incapacidade temporária ou permanente, aposentadoria por idade, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão para dependentes de segurados de baixa renda e outros benefícios previstos em lei. Portanto, diferentemente da saúde e da assistência social, a Previdência exige uma relação contributiva. Ela é, dentro da Seguridade Social, o ramo que depende diretamente da participação financeira do segurado. Custeio da Seguridade Social. Depois de entender os 3 pilares da Seguridade Social, precisamos compreender como tudo isso é financiado. A Constituição afirma que a Seguridade Social será custeada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Isso significa que o financiamento não vem apenas do trabalhador, mas de várias fontes. O artigo 195 da Constituição apresenta as principais bases desse custeio. Há contribuições do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, contribuições do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos, e também contribuição do importador de bens ou serviços do exterior. Além dessas contribuições, a Seguridade Social também recebe recursos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse ponto revela uma característica muito importante do sistema: ele é sustentado por uma base diversificada de financiamento. Isso ajuda a garantir maior estabilidade ao modelo de proteção social. Outro ponto essencial é que a Constituição proíbe a criação, ampliação ou extensão de benefício ou serviço da Seguridade Social sem a correspondente fonte de custeio total. Em outras palavras, não se pode criar despesa social sem indicar de onde virão os recursos para financiá-la. Princípios do custeio. No financiamento da Seguridade Social, alguns princípios merecem destaque. O primeiro deles é o da equidade na forma de participação no custeio. Esse princípio indica que cada um deve contribuir conforme sua capacidade econômica. Assim, busca-se uma distribuição mais justa do ônus financeiro. Outro princípio importante é o da diversidade da base de financiamento. A ideia aqui é evitar que todo o sistema dependa de uma única fonte de arrecadação. Quanto mais variadas forem as fontes, maior a segurança financeira da Seguridade Social. Também podemos mencionar a existência de um orçamento próprio da Seguridade Social, que reforça a necessidade de separação e controle dos recursos destinados às áreas de saúde, assistência e previdência. Custeio da Previdência Social. Quando olhamos especificamente para a Previdência Social, percebemos que uma das principais fontes de arrecadação está nas contribuições das empresas sobre a folha de salários e nas contribuições dos trabalhadores sobre o salário de contribuição. As empresas, de modo geral, recolhem contribuições sobre os valores pagos aos trabalhadores. Já os segurados contribuem conforme a remuneração recebida, dentro dos limites previstos na legislação. Em alguns momentos, o legislador adotou medidas de desoneração da folha de pagamento, substituindo parcialmente a contribuição sobre a folha por contribuição sobre a receita ou faturamento em determinados setores econômicos. O objetivo dessas medidas foi reduzir o custo da contratação formal e estimular a atividade econômica. Ainda assim, a folha de salários continua sendo uma base muito relevante para o financiamento previdenciário. Acidentes de trabalho e contribuição específica. Há também uma contribuição voltada à cobertura dos riscos decorrentes do trabalho, especialmente os acidentes e doenças ocupacionais. Essa contribuição é tradicionalmente conhecida como Seguro de Acidente do Trabalho, o SAT, e sua alíquota varia conforme o grau de risco da atividade desenvolvida pela empresa. Além disso, esse valor pode ser alterado com base no fator acidentário de prevenção, o FAP, que considera o histórico de acidentes e o desempenho da empresa em relação à prevenção.
Com esses recursos, o sistema financia benefícios de natureza acidentária, como auxílio por incapacidade decorrente de acidente, aposentadoria por incapacidade permanente de origem acidentária, auxílio acidente e pensão por morte em caso de acidente de trabalho. A legislação também prevê que, se houver negligência do empregador no cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho, a Previdência Social pode buscar o ressarcimento dos valores gastos com esses benefícios. Essa é a chamada ação regressiva previdenciária, que funciona como um mecanismo de responsabilização e também de incentivo à prevenção. Para concluir, podemos dizer que a Constituição Federal de 1988 construiu um modelo amplo de proteção social, reunindo saúde, assistência e previdência em um único sistema, a Seguridade Social. A saúde foi universalizada e passou a ser direito de todos. A assistência social foi organizada para amparar quem se encontra em situação de vulnerabilidade, independentemente de contribuição. E a Previdência Social foi mantida como sistema contributivo, voltado à proteção contra riscos sociais. Além disso, a Constituição também se preocupou com a forma de financiamento desse sistema, estabelecendo fontes de custeio, princípios e limites para garantir sua sustentabilidade. Com isso, a Seguridade Social se tornou uma das bases mais importantes do Estado Social previsto na Constituição de 1988 e um dos temas centrais para a compreensão dos direitos sociais no Brasil.